Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre questão de profissões e mercados de trabalho, né? E o texto ele vai tratar sobre mudanças no mundo do trabalho. E aí, logo de cara nós vemos ali a imagem com duas pessoas ali procurando, né, emprego. Não fala para onde foram e para onde foram os empregos, né? Duas pessoas com uma única frase, né, com duas placas que retratam uma única frase, né, para onde foram os empregos. E o texto ele vai dizer o seguinte, que nas últimas décadas vem ocorrendo grandes modificações no mundo, no âmbito do trabalho, e o que tem provocado declínio inevitáveis nos índices de emprego e a redução da força de trabalho. O que significa que ao longo do tempo a tendência, e isso não é de agora, nós vamos ver ao longo do texto, não é coisa recente, é de algumas centenas de anos já, desde que começou o surgimento das primeiras máquinas, a tendência da substituição da mão de obra humana, né, do trabalho humano, pelo trabalho executado por máquinas. E isso tem causado algumas preocupações nas pessoas, porque acaba o emprego, né? E numa sociedade capitalista, necessariamente as pessoas precisam de emprego para sobreviver, para o chamado ganhar a vida. E isso se dá nos últimos tempos de uma forma muito acelerada. Nós vamos tratar isso com detalhe no texto. Durante muito tempo, a humanidade ela foi desenvolvendo tecnologias, mas essas tecnologias elas eram de uma forma que as gerações não percebiam quase essa mudança. Só era possível observar com o olhar histórico, né, quando olhava ao longo do tempo, mas a própria geração ali que está vivendo no momento, ela não percebia essas mudanças, né? Não eram mudanças velozes ali para a pessoa chegar a perceber. E aí, mas com o passar do tempo, né, principalmente do século XX, final do século XX, né, século passado, o início desse século que estamos vivendo, século XXI, tem acontecido uma aceleração, um aceleramento dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, e as mudanças no mundo da tecnologia, no mundo do trabalho, a gente percebe essas mudanças de um ano para o outro. Quando vocês são jovens, mas quando vocês eram pequenos, por exemplo, vamos ficar no campo da tecnologia. Se colocar aí coisas de 6 anos, de repente aí vocês lembram. Há 6 anos, na região que vocês moram, por exemplo, era impossível imaginar a internet. Era impossível imaginar um contato instantâneo com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, né? Hoje em dia, isso já é realidade. Isso por quê? Porque é o avanço, né, na questão tecnológica, onde a tecnologia ela vai chegando em cada vez a lugares mais distantes que antes não chegavam. E isso tem um impacto direto no mundo do trabalho. Porque quando chega para a gente aqui essa tecnologia que já não é mais utilizada, né, em outros ambientes, mas ela já está chegando aqui para a gente lá, em lugares mais avançados, ela está muito mais desenvolvido, né? E aí o impacto é na vida das pessoas de muitas formas. A chegada da internet num povoado como a Feirinha, por exemplo, ela já possibilita a gente, num momento especial deste pandemia, por exemplo, vocês continuarem estudando. Se essa pandemia tivesse acontecido há 15 anos, nem 15 anos, 5 anos, né, que há 5 anos não tinha internet aí, ficaria num momento igual essa semana, que está tudo fechado, né, os decretos não permitem encontro de pessoas, era impossível continuar tendo aula. Veja aí o impacto da mudança tecnológica já direto na nossa vida. Mas vamos lá para o texto. Teria muita coisa para a gente comentar, mas se fosse em sala de aula dava para falar muito, mas aqui senão o vídeo fica muito grande, fica cansativo para vocês verem. Então vamos lá, né? Essa nova era, entre aspas, do trabalho,
que ficou conhecido como terceira revolução industrial. Nós tivemos a primeira revolução industrial, que foi o surgimento, né, dali das primeiras máquinas de manufaturas, né, de produção, que é lá no finalzinho do século, ali por volta do século XVIII, né, século XVIII, começa esse processo de formação, de utilização das primeiras máquinas. Depois a gente vai ter a segunda revolução, que é a revolução dos motores, né? E aí a terceira revolução, que é a revolução tecnológica, né? Essa terceira revolução industrial, ela preconiza um movimento de mudanças tecnológicas, como eu disse, né? Que são mudanças nas comunicações. Só que aí ela não fica restrita só à questão das comunicações. Ela também tem um impacto na organização do trabalho, como o trabalho passa a ser organizado, o que tem provocado o chamado desemprego tecnológico, né? E isso acaba promovendo nas pessoas uma insegurança e um temor muito grande. Desemprego tecnológico por quê? Estamos caminhando para um momento que apenas as pessoas que tiverem conhecimento, né, no uso das ferramentas tecnológicas, elas vão conseguir trabalho, né? Atualmente mesmo já existe uma discussão sobre uma profissão que até muito tempo fazia muito sucesso, que é a profissão de advogado. Ela tende a, daqui a alguns anos, não existir mais o advogado, né? A importância do advogado, porque já existe já o desenvolvimento, já está em desenvolvimento muitos algoritmos que vai substituir o trabalho do advogado. Um advogado, para ele trabalhar num processo, ele tem que pegar lá a Constituição, as leis, vai fazer pesquisa manual ali na internet, para fazer a defesa, né, de um processo que ele estiver trabalhando. Já está sendo desenvolvido algoritmos que a pessoa vai chegar, colocar lá o processo e vai surgir lá o trabalho feito. Né? O algoritmo ele vai já fazer uma busca instantânea e monta toda a defesa com base na pesquisa que um algoritmo faz ali. Então um algoritmo desse ele vai substituir milhares de advogados. Né? E isso acontece em todas as áreas. Agora mesmo no Brasil está acontecendo um leilão de um novo tipo de internet, que é a internet 5G. Ela vai ser uma internet muito rápida, sem latência. Né? Eu não sei se vocês já perceberam, na nossa internet, às vezes a gente fala com alguém que está longe, aí a pessoa demora um pouco lá para receber a mensagem. Na 5G vai ser instantânea. Essa internet ela vai possibilitar, por exemplo, a 5G, a realização de cirurgias onde o médico não precisa estar presente. Ele vai poder fazer isso de forma remota, porque vai ser instantâneo. O movimento que ele quiser fazer lá no aparelho, que está lá do outro lado do mundo, ele vai ser ao mesmo tempo. Né? Não vai ter essa diferença, esse delay. E isso vai impactar ainda mais, né, nessas profissões. Então, isso provoca também uma mudança na organização social. Nós vamos ver mais abaixo por que isso acontece. Né? Então, essas mudanças elas têm atingido, em especial, aquelas profissões que são as chamadas profissões de escritório, né? Que até então, né, anos atrás, eram as profissões estáveis e seguras, onde as pessoas já falavam, olha, você quer ser o quê? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser... Porque havia uma procura muito grande e era como se você tem essa formação, você vai ter emprego, vai ter um emprego, um trabalho seguro e estável. Esse desemprego tecnológico também, ele atinge muito a população jovem, né? Principalmente a população entre os 15 e os 24 anos, que ainda não domina, né? Ainda está em processo de aprendizagem, né? E aí ainda não é absolvida pelo mercado de trabalho atualmente. Né? E aí nós vivemos numa sociedade que está numa corrida incessante pela
qualificação. Aquelas pessoas que não querem ficar para trás estão sempre tendo que estudar, e sempre a gente fala, né, para as pessoas, olha, vocês precisam estudar mais, precisam descobrir qual a área que vocês gostam e tentar aprofundar nessas áreas, porque junto com esse processo do desemprego a gente tem uma vantagem, que é a questão da informação. A internet, ela leva para dentro da nossa casa, para a palma da nossa mão, o conhecimento. Então, a gente tem que deixar de ficar procurando, né, se envolvendo com coisas que não traz conhecimento e começar a usar, né, a internet para isso, para qualificação, que aí sim, você aprendendo a usar as ferramentas digitais, aí você vai ter uma chance maior na questão da empregabilidade no futuro. Vocês que ainda são jovens podem começar a pensar dessa forma, escolher áreas que tenham a ver com o que você gosta e buscar aprender tudo, né, que tem ali disponível para você consumindo aquele conteúdo de qualidade. Essa é uma realidade que afeta hoje a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, né, de não se sentir absolvido, né, a pessoa querer encontrar um trabalho, mas esbarra na questão da pouca qualificação com os meios digitais, né? Pesquisas realizadas têm constatado que o desemprego, né, tornou um dos maiores problemas da nossa sociedade e que aflige inúmeras pessoas, independente do gênero, né, se é homem, se é mulher, se é mais jovem, né, qual a idade, se é um pouco mais velho, e também o grau de escolaridade, porque tem muitas pessoas com formação, é o que eu disse, profissões que antes demandavam formação, as pessoas se formaram e que hoje não tem mais espaço no mercado de trabalho porque aquela profissão ela foi substituída por máquinas, robôs, algoritmos. Então vamos lá, humanos ou máquinas? Aí tem um detalhe aqui, ó, que é esse detalhe histórico dessa questão da substituição da mão de obra humana pelas máquinas, que é o texto fala aqui, ó, no entanto, o desemprego não é um fenômeno novo, não é uma coisa que está acontecendo só agora, que é característico apenas dos dias de hoje. Desde a invenção da máquina a vapor, né, 200 anos, né, 200 e poucos anos atrás, o homem vem transferindo para as máquinas o trabalho que antes era realizado através da força humana. Então, aí vem a pergunta, beleza, se isso já vem acontecendo há 200 anos, por que agora as pessoas estão estranhando o aumento do desemprego? Né? Se historicamente sempre existiu nesses momentos de mudanças que atingem o mercado de trabalho. E aí vem a ideia, por que hoje está causando uma preocupação maior? Porque os números, né, as pesquisas, elas mostram números assustadores, né? E a previsão ainda desses números, a tendência tem sido o crescimento, né, dessa substituição da mão de obra da mão de obra humana pelas máquinas. A tendência dessa substituição mostra para um crescimento. E o problema é a aceleração desse crescimento. Cada vez mais rápido essas mudanças. Aquilo que eu comecei falando. Enquanto lá atrás as mudanças elas aconteciam ao longo de um tempo que era imperceptível para o indivíduo, hoje a gente percebe isso de forma muito rápida. Então, e o problema é que isso não trata apenas de um movimento de transição, de mudança, que é provocado pela redução de alguns cargos que são considerados cargos passados e que vão surgindo outras funções, né, por uma tecnologia moderna. Não é apenas isso. Também a questão das mudanças de modelos, né, de paradigmas, né, que causa modificações, né, diz respeito às mudanças de paradigmas que causam modificações na maneira de executar o trabalho e também, consequentemente, nas formas de relacionamento das pessoas ali dentro do ambiente de trabalho. Né? E também isso tudo reflete
na organização da sociedade como um todo. Então, essas mudanças de trabalho, a gente vai continuar falando sobre isso aqui mais por baixo, vocês vão ver. Porque a sociedade ela é organizada de acordo com o mercado de trabalho. E quando isso vai transformando, vai mudando também as formas de organização social. É só para se ter noção, lá atrás, quando não tínhamos ainda a sociedade industrial, o modelo de família era um modelo de família patriarcal, onde a mulher cuidava da casa e o marido sustentava a casa. Com a Revolução Industrial, a precarização do trabalho, o trabalho do marido sozinho não deixou de ser suficiente para sustentar a casa e a mulher teve que passar a trabalhar. Isso causou uma grande modificação na organização familiar. E essa modificação ela vem sendo acelerada. E então, isso é só um exemplo lá de trás para mostrar como a sociedade ela vai mudando em função dessa questão do trabalho. A grande diferença manifesta é a velocidade com que as novas tecnologias se desenvolvem, aquilo que eu disse, né? E modifica o trabalho produtivo. Aí a consequência é o processo de substituição do humano pela máquina é cada vez mais intensificado, numa velocidade cada vez maior. Né? As máquinas programadas e robôs passam a fazer trabalho de dezenas de seres humanos, cada vez mais e de forma mais eficiente, ágil, limpa, silenciosa. E para o empregador, para o empresário, são coisas que não estão sujeitas às questões naturais e que também não tem o problema de reivindicação de aumentos salariais e melhoras nas condições de trabalho. As máquinas não reclamam, como reclamam os trabalhadores. Então, tudo isso contribui para esse processo de aceleração da substituição do trabalho humano pelas máquinas. Mas isso significa o fim do emprego? E aí fala aqui do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, que ele diz que a sociedade atual ela pauta numa lógica destrutiva, pois o que importa para os que têm os meios materiais, os empresários, né, é a valorização do capital, é cada vez mais gerar mais lucro. E isso passa a ser buscado de qualquer forma. Desde que a empresa ela esteja gerando lucro, a empresa ela passa a não ter essa função social de gerar riqueza para as pessoas. Né? Então, isso, desde que atinja o maior índice de produtividade possível, com o menor número de trabalhadores. Quanto mais reduzir o número de trabalhadores, eles vão chegar, utilizando a máquina, a um maior número de produtividade. E isso é interessante para as empresas, sem olhar para o lado da função social do trabalho. Assim, o resultado dessa sociedade será a informalidade, né? Surgimento de muitos empregos informais, a diminuição do trabalho e o desemprego estrutural, o desemprego, né, social ali na sociedade como um todo, que tem acontecido em todo o mundo. Aí, de acordo com o escritor William Briggs, a visão do trabalho antigo, né, lá da época da Revolução Industrial, que era aquele trabalho, né, onde a pessoa dá um expediente das 8 às 18 horas, durante os 12 meses do ano, e que vai tendo ali promoções dentro da empresa e lá no final da vida consegue uma aposentadoria, parece estar desaparecendo. Né? Segundo ele, a ideia de emprego, essa ideia de emprego que foi criada na Revolução Industrial não é mais adequada às necessidades da sociedade atual. E aí ele vai colocar que essa é uma má notícia, né? Que os empregos estão desaparecendo, só que a boa notícia é que o emprego ele não é mais a única maneira pela qual as pessoas podem ganhar a vida. Vão começando a surgir novas formas. Quando fala aqui emprego, a gente tem que entender esse emprego, né? Onde você chega numa empresa, tem o horário de entrar, tem o horário de sair, recebe um valor por seu trabalho. Isso é o que chama de emprego. Ele quer dizer o seguinte, com o desenvolvimento da tecnologia vão surgindo novas áreas onde as pessoas começam a prestar serviços, né? Surgem novas profissões onde não tem mais esses horários fixos. Né? No futuro próximo, segundo esse escritor, as pessoas vão viver num mundo desprovidos de empregos. As pessoas vão ter que se virar
vamos dizer assim, para desenvolver habilidades que ela vai ganhar alguma coisa para sobreviver, mas não vai ter mais esse expediente de chegar, iniciar, sair, né, começar a trabalhar num determinado horário, trabalhar até outro horário. Isso, por exemplo, a gente já pode ver hoje muitas pessoas que trabalham virtualmente, não uma empresa, mas que presta serviço, né? Temos aí a área do entretenimento, né? Com o surgimento de youtubers, de influencers, de freelancers, que são pessoas que têm alguma habilidade, que hoje na internet mesmo ela pode ali, por exemplo, uma pessoa hoje que aí vem a questão de dominar a tecnologia, né, as ferramentas digitais. Uma pessoa hoje que é bom para editar vídeo, ela encontra emprego na internet, entendeu? Pode hoje a pessoa se desenvolver, estudar muito redes sociais e começar a cuidar de redes sociais de empresas. São áreas que vão surgindo. Agora, o problema é que isso também vai ter um impacto na organização social, porque a pessoa que começa a trabalhar dessa forma, ela não tem mais aqueles horários, ela vai trabalhar a partir da casa dela, às vezes acaba trabalhando muito mais do que isso, fica muito mais tempo ali sentada trabalhando. É claro que isso lá na frente vai ter um impacto na questão de saúde pública, né? Então, essa é a discussão que está sendo feita no momento, né? Então, de fato, o emprego não é a única forma de trabalho. No entanto, o emprego de cada indivíduo e também de toda uma coletividade que vive dele e para ele é o emprego que determina os nossos horários, nosso sistema de transporte, o conteúdo programático das nossas escolas, né? O que convencionou ser chamada de hora de almoço ou de jantar e até do lazer. Né? Então, é o que eu disse, na medida que, por exemplo, vão surgindo atividades que a pessoa trabalha de casa, que passa ali o dia todo correndo atrás de conseguir o trabalho e que acaba trabalhando para várias pessoas, vai modificando todas essas coisas, né? Os horários, né? de relacionamentos sociais, né? Seja a questão de transporte, de os conteúdos das escolas. Vai chegar um momento que os conteúdos que são estudados hoje vão deixar de ser interessantes ser organizados daquela forma. Terão que ser organizados de outra forma porque a sociedade está em mudança. Então, veja que essa questão do emprego ela vai tendo um impacto também na vida social. Basicamente, o que eu ia colocar é isso. Eu vou parar por aqui, vou deixar o texto aí para vocês porque o vídeo já ficou bastante longo, certo? Aí eu vou deixar o vídeo e vou deixar umas questões. Até a próxima aula.